Então, pessoal, bora começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Graças a Deus eu estou muito bem. Então, gente, nesse vídeo eu vou mostrar, né, eu decorando e montando um bolo de corte que eu fiz para os meus clientes, né? E se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho para que vocês recebam o vídeo em primeira mão. Então, bora lá, né, pessoal, começar mais um vídeo aqui. Estava com saudade de vocês. Vocês sabem que eu amo vocês, né, pessoal? Então, bora lá, meu povo. Bora começar um vídeo aqui no nosso canal. Então, pessoal, ó, já deixei pronto a massa e os recheios. Coloquei dessa forma para as formiguinhas, né, não comer o doce e não entrar, né, nem no bolo e nem nos doces ali. A forma também de bolo estava da mesma forma. Eu coloquei no lugar assim que tivesse água embaixo, um copo e a forma em cima para que as formigas aqui não entrassem. Eu não gosto de colocar na geladeira. Eu gosto que fique na temperatura ambiente. Então, pessoal, já comecei aí fazendo a calda, né, para o nosso bolo. Isso aí, pessoal, eu uso, desculpa aí, pessoal, eu uso leite condensado e água filtrada, água mineral. No caso, água mineral, porque aqui em casa não tinha no galão, aí eu comprei essas duas garrafinhas, né? E gastei as duas para molhar o nosso bolo. O bolo ficou aproximadamente 5 quilos. Ficou bem pesadinho, ficou uns 5 quilos. Aí eu já fiz a calda, né? Perdão aí, porque eu coloquei a câmera aí, não, acho que não ficou muito boa posicionada, que toda hora assim aparecia o meu braço. Me perdoe, pessoal. Então, aí vamos começar agora, né? Já com as massas assadas, recheio pronto. Então, bora lá montar esse bolão, né, pessoal? Bora lá, ó. Recheio de coco e o de brigadeiro, né? E aí também eu fiz o recheio de maracujá. 3 combinações perfeitas. Façam aí. Você que trabalha com bolo, você que tá iniciando agora, essa combinação é top também, tá bom, pessoal? Eu amei. E aí, meu bolo, né, que eu já assei. Esse bolo aí eu já tinha assado. Nós estamos aí no sábado. Eu assei essa massa aí, foi na sexta. Tá vendo? Ela ficou muito fofa, 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 fofa. Pensa numa massa deliciosa. Deu até trabalho para cortar. E eu não levo muito jeito para poder cortar. Eu não tinha uma faca adequada, né? Que é uma faca de serra grande. Eu não tinha, então eu peguei essa daí que eu uso na cozinha, mas eu higienizei tudinho certinho. Tá bom, pessoal? E aí eu fiz o quê? Tô cortando assim dessa forma. Cortei no meio, né? E para dar os discos aí, para dar os 2 discos, né? Aí eu cortei dessa forma que ficou mais fácil, porque a massa tava muito fofa, muito fofa. E eu cortei super errado. Vocês estão vendo que eu cortei um pedaço que ficou grossa e o outro pedaço ficou fino. Aí eu tive que pegar do outro bolo e cortar um pedaço para preencher a parte ali que ficou fina. Depois eu vou cortar e vou preencher. Vocês vão ver durante o vídeo aí. Durante o vídeo vocês vão ver que eu vou estar sempre assim, tirando um pouco de massa de um bolo, um pouco do outro, para poder ficar reto, para o bolo ficar reto, para não ficar aquele bolo assim, uma parte alta, outra parte baixa. Eu poderia também fazer assim mesmo, mas depois consertar com chantilly, mas porém, quando a gente faz isso, acaba pesando o bolo, né, um pouco de chantilly naquele lado ali que ficou torto. Aí eu preferi fazer dessa forma, né? Cortando, né? Tirando de um lado que tá grosso para poder igualar. Na hora que vocês eu for montar o bolo, vocês vão ver aí. Eu tirando de uma parte, colocando em outra para igualar, para o bolo ficar reto, para mim não ter que fazer o acabamento com mais chantilly. Aí acabei que eu tirei as bordinhas aí, cortei com a faca aí, ó. Essa hora eu tô cortando a bordinha onde que ficou queimado. Deu uma leve queimada aí. E teve de um lado que a massa ficou, acho que é da, ai meu Deus do céu, gente, desculpa aí. Do forno, né? Eu acho que tava a gradezinha, entortou, pendeu para um lado, eu não sei se é a forma também que tá amassada, que aí ficou desigual, né? Bem na pontinha assim, a massa ficou menos e do outro lado a massa ficou mais alta. Mas não tem problema aí que vocês vão ver que eu vou tentar igualar aí a massa, né, na hora que eu for montar na forma. Gente, que massa linda,
Que massa perfeita. Eu só tô esperando chegar nos 1.000 inscritos para poder passar essa massa para vocês. Vocês não têm noção do quanto essa massa é deliciosa. E é uma massa leve, gente. É uma massa leve, não é uma massa pesada. Talvez, assim, olhando pelo vídeo, talvez vocês vão ver, assim, talvez, essa massa aí, né, tá pesada. Mas não, essa massa é super fofa, super fofa. Pensa numa massa leve. Eu nunca vi uma massa leve igual a essa. Muito leve e gostosa, saborosa, manteigada, deliciosa. Eu, particularmente, não uso pão de ló. Quando eu comecei na confeitaria, eu usava muito pão de ló, pessoal. Mas aí o que aconteceu? Eu agradava um e desagradava outros, né? Porque a maioria gostava de massa manteigada. Aí depois que veio essa massa na minha mente, o meu pai, acho que foi o senhor que colocou essa receita na minha mente, que eu elaborei, sucesso. Todo mundo ama essa massa. Todo mundo fala muito bem. Eu tenho muitos feedback bom dessa massa aí, gente. E aí eu já vou começar, né? Já peguei o saquinho. Eu comprei esse saquinho aqui na mercearia de casa porque eu não tinha um rolo, né? Porque eu ainda não voltei com a confeitaria, tá, gente? Esse bolo aí é para degustação dos meus clientes antigos e de alguns clientes novos que eu dei para poder serem clientes, né? Para me retornar à confeitaria. Então, foi pensando nisso, dar um agrado, né, para meus clientes voltar, retornar para mim. E aí eu caprichei nesse bolo, vocês vão ver que eu caprichei nesse bolo, né? A massa super fofa, saborosa, fiz uma calda deliciosa de leite condensado e água para poder, né, molhar, ficar bem molhadinho. Recheio também ficou muito gostoso. Tá bom, gente? E é isso aí. Aí, o que eu tô fazendo aí? Vocês viram que eu peguei a outra parte, ranquei um pedaço, né, de massa, pra poder igualar ali, porque eu vi que ficou sobrando ali, essas partes aí ficou desigual, aí eu preenchi ali o meio, né? E tudo assim, pensando da forma que o bolo ficasse reto, que ele não ficasse torto, né? Aí eu tive essa ideia de tirar um pouco ali, tirar um pouco aqui, para no final fica tudo retinho. Pois é, pessoal. Aí, como eu tava falando pra vocês, já montei aí, que essa sacolinha plástica, que é aquela sacolinha que coloca verdura no mercado. Eu comprei porque aqui eu não tenho, né? E aí eu achei melhor comprar, porque pra ficar melhor, ter mais uma higiene, né? Não ter que pegar outra sacola e ficar lavando. Aí eu preferi usar essa daí mesmo. Aí já, né, olha, vocês viram que eu já coloquei a massa aí, né, a primeira camada de massa, dei uma molhada boa. Eu molhei até mais do que era pra molhar, né, mas ficou top mesmo, porque esses bolos assim quadrados, eles resistem mais do que os redondos, né? Os redondos, se você exagerar um pouco, ele já desaba. E os quadrados é bom por causa disso. Pode você colocar um pouquinho a mais e o bolo fica bem molhadinho. Confesso que eu fiz esses recheios aí com duas latas de leite condensado, duas de creme de leite, exceto o de maracujá, né? Fora o de maracujá. De maracujá foi só com uma mesmo, que rendeu por causa do chantilly, que eu coloquei chantilly. Mas eu confesso que o de chocolate eu poderia feito mais meia, para dar 2,5, que aí ia me render um pouquinho a mais. Aí eu senti falta de ter colocado mais recheio aí, nesse momento que eu estou, né, recheando o bolo. Eu falei, meu Deus, era pra mim ter colocado mais meia pra ter ficado melhor. Porque a de coco foi 200 gramas a mais por causa do coco, né? Então rendeu mais. Essa daí não rendeu tanto porque não tinha outras coisas para agregar no recheio. Mas enfim, depois eu vi também que não fez diferença. O bolo ficou top, top, top. Não fez diferença, gente. Não fez, sério. Quando eu cortei, eu achei que ia ficar assim, aquele recheio bem fininho, quase não ia aparecer. Mas deu pra aparecer perfeitamente a camada de chocolate. E aí, né, tô terminando aí primeiro recheio. Aí eu já venho com o meu segundo. Gente, eu errei. Eu tive um erro aí. Eu errei. Sabe o que eu fiz? Agora eu vou vir com a segunda massa e era pra mim ter colocado o de maracujá, o recheio cítrico, né? Ele teria que ser no meio.
E ele não foi no meio, o recheio cítrico, que é o de maracujá. Ele foi por último e era para ele ter sido no meio. Se vocês for fazer, rechear o bolo, a não ser que vocês não liguem para isso, tá? Mas eu acho legal colocar uma dica, que vocês coloquem o recheio cítrico azedo no meio, se, né? Tem o azedinho de maracujá, o de abacaxi, sempre vai no meio. E os outros que são doce, coloca do lado, né? Mas não, eu peguei e acabei esquecendo. Aí eu já vim com recheio de coco. Então, pessoal, fica uma dica para vocês. Quando vocês for fazer bolo que tiver um recheio cítrico, vocês colocam ele no meio, né? Se vocês fizerem dessa forma aí que eu estou fazendo. Se não, né? Eu não sei da forma que vocês costumam trabalhar. Mas aí, eu já vim com de chocolate, agora eu venho com de coco, recheio de coco, né? Eu assim, também, não era pra me ter deixado também o recheio ter ficado, assim, consistente. Eu acho que era pra me deixar ele menos consistente, né? Que seria melhor, né? Tanto pra colocar no bolo e tanto também na hora de cortar ali. Mas, enfim, deu certo do mesmo jeito. Aí, gente, eu peguei uma vasilhinha, coloquei um pouco de água, coloquei a colher, ia molhando, ia passando no recheio, porque eu tava com dificuldade, né, de espalhar. Porque se for espalhar sem molhar a colher, o que acontece? Aí vai tirando a massa, vai embolando o recheio ali com a massa, fica dificultoso, né? Dificulta para poder passar o recheio na massa. Então, pessoal, e é isso, pessoal. Eu tô querendo muito, né, voltar agora dia 20 de maio, retornar com os meus bolos, né? Então, eu tenho também outros planos, né? Futuramente, assim, mais pra frente. Mas de início também, eu quero já começar com os bolos no pote. Vou estar gravando tudo aqui pra vocês. Vou estar gravando. Então, você que tá assistindo, chegou aqui de paraquedas, de repente viu esse vídeo aí e já clicou e já tá assistindo, se identificou com a confeitaria, já vai lá, se inscreve, corre lá, mulher, se inscreve, né? Se inscreve, deixa seu like, fica aí, já ative o sininho, né? Pra quando eu postar o vídeo, vocês já receber de primeira mão. Tá bom, pessoal? Aí vocês vão acompanhar minha rotina de confeitaria. Eu vou estar sempre postando, eu fazendo os bolinhos de pote, fazendo minha produção, indo pra rua vender os bolos no pote, né? E é isso, eu decidi a luta, gente. Ó, minha filha aí comendo o resto do recheio, né? Falei, menina, eu tô filmando, mas ela não tava fazendo nada demais também, né? Ela tava comendo ali, colocando o dedo ali na vasilha do recheio, onde eu já tinha terminado já. Então, pessoal, eu quero voltar. Eu quero voltar, em nome de Jesus, eu quero fazer a diferença no meio da confeitaria. Eu quero, né, fazer meus bolinhos, vender, ter minhas encomendas, ir pra rua mesmo, vender meus bolos de pote, sabe? Não é fácil, pessoal. Quando a gente inicia um negócio, não é fácil. Quem falar que é fácil tá mentindo. Não é e nunca vai ser. Então, por muitas vezes, eu quis desistir, eu quis parar, eu não quis mais saber de mexer com isso, com bolo, com confeitaria, porque dava trabalho, porque é isso, colocando limitações, limites, né, no meu sonho. Mas certos dias agora, uns dias atrás, quase um mês atrás, se eu não me engano, essa moça é até da igreja. É uma irmã que eu tava indo na igreja, né? Aí eu postei alguns bolos que eu fiz, né? Já tinha feito, postei assim no status do WhatsApp. E ela falou, que bolos lindo. E perguntou, acho que ela perguntou se eu estava fazendo. Eu falei que não, que eu tinha parado de fazer bolo. Ela falou assim, não jogue seu talento fora. Deus te deu um talento, não jogue. Eu vou orar por você. Gente, eu tava desanimada, nem assim, pensava em voltar, mas outra hora não. Eu tava bem desanimada, pra falar a verdade. Aí, o que acontece? De repente, veio assim no meu coração aquela vontade de fazer bolo e ver vídeos. Nossa, gente, aí eu falei, não, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou trabalhar, eu vou na rua vender meus bolos no pote, eu vou divulgar o meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Então é isso, gente. Também você que tá aí, que tá desanimada, achando assim, poxa, não tem solução. Gente, quantas vezes por esses tempos agora eu bati muito na porta procurando algo, procurando emprego, ou procurando um dinheiro emprestado que eu pudesse pagar minhas contas e as portas se fecharam para mim. Mas eu creio que é o próprio Deus, né, se fechando as portas para que outra porta venha se abrir.
Desculpa, gente. Então, não desistam, tá? Assim como eu queria desistir, não desistam do sonho de vocês, não desistam de ter o trabalho, o próprio trabalho, porque é difícil, porque um dia a gente vai conseguir em nome de Jesus. Eu vou conseguir, vocês também irão conseguir. Enfim, gente, aí eu tô vindo aí com a parte do bolo, né? Nem narrei mais aí sobre o bolo, mas depois eu vim com a última camada de maracujá, que era para ter ficado no meio. E agora eu venho decorar, né, para decorar esse bolo. Eu queria tirar esse bolo de uma forma que ele ficasse assim em cima da forma, que o recheio de maracujá ficasse em cima, porque eu achei que se eu virasse, talvez o recheio vazasse alguma coisa. Mas, gente, graças a Deus, o recheio não vazou. É um recheio bem estruturado, não vazou nada, nada, nada. Eu fiz uma decoração simples, porque é um bolo de corte. Eu poderia ter feito uma decoração mais elaborada, com rosas, com folha e com galinho, assim, de rosa e tal, com os botãozinhos. Mas era um bolo que eu iria cortar para pôr na marmita. Não era um bolo de encomenda, era só um bolo para me dar ali para minha clientela. Então, por isso, eu não caprichei na decoração. Foi uma decoração simples, tá bom, pessoal? E já vou falar logo do bico. Gente, essas moscas aí, relevem aí, porque eu até coloquei um ventilador ali, só que eu coloquei o ventilador pra... Eu deveria ter colocado mais pro lado do bolo, né? Acho que, não sei, ele andou sozinho, será? E eu peguei o ventilador, vocês estão vendo? Empurrei ele pro lado de cá por causa das moscas. Não tem jeito, sempre que eu tô mexendo com doce, elas aparecem. E aí eu já vou fazendo o quê? A pré-camada. E já vou adiantar o bico que eu vou usar. É um bico folha, mas só que ele é um bico folha pequeno. Por isso demorou um pouco mais a decoração. Se vocês for decorar com bico folha, pega o bico folha, o maior, o grande que tem, né? Tem um pequeno e tem um grande. Pega o grande que vai ficar bem melhor para vocês decorar, que vai ser bem mais rápido. Aí é porque eu dei uma acelerada no vídeo, na edição, né? Aí a gente dá uma acelerada para o vídeo não ficar grande. Mas vocês fazem isso, pega o bico folha, o maior, o número maior, o grande, né? Que a decoração vai ficar melhor. E aí eu venho assim nas laterais, né? Fazendo o trabalhar do bico. Vocês vão ver aí. É porque, como que eu tô trocando de assunto toda hora, eu já vou adiantando pra vocês, que eu posso esquecer aí. Pois é, gente. E eu voltei na minha confeitaria, ter meu próprio negócio, sabe? Para a honra e glória de Deus, eu vou conseguir chegar lá. A gente vai conseguir, eu vou conseguir. Eu não vou desistir mais, por mais cansativo e estressante que seja a confeitaria. Porque não é um mar de rosa. Da confeitaria não é mar de rosa. Mas é bom trabalhar com o que a gente ama. A gente tem nossas dificuldades, é estresse. Mas a gente vai vencer em nome de Jesus, né, pessoal? Trabalhar com o que a gente gosta não é trabalhar. Tô brincando, é trabalhar também, né? Que a gente tem que levar a sério o nosso trabalho. Mas é bom trabalhar com o que a gente gosta, né, pessoal? Pois é, gente. É difícil. A gente não ter, né? Tipo assim, eu não tenho estabilidade financeira, eu dependo do meu esposo, né? Só que eu quero fazer diferença, eu quero fazer um bom trabalho, eu quero ter o meu trabalho, porque não é fácil você depender de outra pessoa, né? Tudo é a outra pessoa. Então eu quero andar com a minha própria perna em nome de Jesus, né? Ter meu dinheirinho aí. Eu tô mostrando o bico aí pra vocês, né? Que foi o folha que eu usei. Coloquei no adaptador, mas não era desse adaptador. Não encaixou ali, então eu tive que pegar um outro adaptadorzinho pra encaixar ali na pecinha. Pra mim poder usar o bico ali pra fazer a decoração do bolo. Mas é isso, pessoal. Então, eu venho aí agora, ó. Tá vendo como que eu vendo esse trabalho na lateral? Eu não faço ele reto. Eu vou assim de lado com o bico e fico fazendo zigue-zague. Mas se for reto ainda, acho que reto é ainda mais bonito do que assim. Mas é um trabalhado também bonitinho. Gostei, né? É uma dica aí, uma ideia pra vocês, né? Quando vocês for fazer bolo no corte. Bolo de corte. Que aí fica
né, um modelo diferente. Vem com ele atravessado assim e vai passando no bolo. Pois é, pessoal, eu quero muito que vocês me ajudem a chegar nos 1.000 inscritos, que eu quero fazer um bolo para comemorar os meus 1.000 inscritos aqui no YouTube. Então, vocês me ajudem, por favor, vocês me ajudem, gente, né, para me dar aquela animação, para me continuar gravando para vocês, que eu quero fazer minhas encomendas, eu quero fazer decoração de bolo. Eu tô pensando também em fazer empada, né, porque tem gente que não é muito chegada a coisa doce. Então, se a pessoa não é chegada em coisa doce, a gente faz algo, né? Algo de sal também, né? Pra pessoa gostar, né? Na questão, assim, aí eu pensei de fazer um empadão, a torta, quem sabe, uns salgadinhos, não sei. Vamos pensar em mais pra frente. Mas eu não vou ficar só no bolo. Adiantando pra vocês que eu não vou ficar só no bolo. Tô pensando em comprar uma caixa térmica para me poder ir pras ruas, né, vender meus bolos. E com certeza eu vou trazer esses vídeos aqui para vocês, eu na rua vendendo bolo. Porque é assim que se começa. Vai ter dias difíceis, vai ter dias que eu vou pensar em desistir, eu sei disso, mas é ter fé e falar: Deus, vem comigo, vai na minha frente, né? Vai abençoando meu trabalho. E é sempre orando e pedindo a Deus para ele abrir as portas. Gente, aí eu usei o bico, é tipo um M, só que ele é pequeno. Ele é como se fosse ele é como se fosse um M da é como se ele fosse um M, mas porém ele é pequeno. Aí eu usei ele, tá vendo? Aí eu fiz esse trabalhado aí nas laterais, aí, né, do bolo. Coloquei essa forma aí que eu uso para fazer pão, para poder centralizar ela no meio, para poder dar continuidade ao trabalho aí, ó. Se tivesse umas pérolas também, seria legal colocar umas pérolas ali no meio, né? Poderia fazer umas rosas aí no meio, aí centralizada aí nesse bolo. Só que como eu falei pra vocês, esse bolo não é um bolo, é um bolo de corte, então não precisa ter tanto, né? Fazer algo tão elaborado se é pra corte. Mas é isso, pessoal, né? O vídeo já está acabando. Agradeço a você que me acompanhou neste vídeo, que assistiu até o final. E você que assistiu até o final, coloque aí hashtag recomeçando na confeitaria para me saber que você assistiu até o final, que eu vou saber que você assistiu até o final, tá bom, pessoal? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Me ajudem compartilhando, deixando sua curtida, tá bom? Tá bom, meu povo? Porque às vezes você não é da confeitaria, você não gosta da confeitaria, assim, você não pratica, não trabalha com isso, mas tem uma tia, mas tem um avô, mas tem a mãe, o irmão. Então compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam desse tipo de trabalho, tá bom? Desde já agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo, cada um de vocês, e até o próximo vídeo, meu povo. Tchau! Fique com Deus, pessoal. Um beijo.